Passadas 3 semanas já dessa crise mais forte aqui no Brasil, no geral, a agricultura tem sido pouco atingida. Nós tivemos crescimento de venda de muitos produtos em supermercados, agora a situação já está um pouco mais normalizada, mas alguns tiveram benefícios, né, de políticas de estocagem feita pela população. Nós estamos com os grãos com preços firmes, muito bons e devem continuar bons, porque o câmbio nesse momento de crise deve permanecer nesse patamar e eu não vejo motivos para alteração dos preços internacionais das principais commodities exportadas aí pelo Brasil. Então, no geral, tem passado pela crise com algumas oportunidades boas e alguns grandes perdedores por enquanto, né? Entre os perdedores principais, a gente tem que colocar o etanol, tem que colocar a floricultura e, em parte, o algodão. Cada um desses com chances distintas de saírem da crise quando as coisas voltarem a se acelerar. Mas, no geral, estamos passando bem por essa situação, que é a mais complicada que eu já vi na minha carreira profissional. O governo federal adotou o que estava na mesa, né, para que ele pudesse tentar acertar nesse momento aí de crise, né, um momento com experiências de outros países apenas, um momento onde as informações muitas vezes chegam desencontradas. Então eu acho que para isso tinha que ter mesmo essa política de isolamento das pessoas para tentar conter o avanço aí do vírus, né? E essa política aparentemente vem dando resultados, e soma-se a essa política uma que eu vi pouco, né, naquele gráfico que a gente está acostumado a ver de postergar a curva, que é levantar a régua de atendimento. E eu acho que o Brasil está indo bem nessa área também, de levantar a possibilidade de leitos e de atendimentos. E eu acho que já está na hora de começar a flexibilizar para algumas atividades de menor risco. Nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus aí durante muito tempo. Então eu acho que tem que ensinar a população e começar a abrir alguns pontos comerciais e industriais respeitados os riscos e as regras, que quem dá as regras agora é o vírus, né? Nós temos que nos adaptar a essas regras aí, mas a economia precisa voltar a funcionar com segurança, devagarzinho, mas para que as pessoas entendam aí que tem um caminho pela frente. Etanol de milho nos Estados Unidos, outro ponto de preocupação para o agronegócio brasileiro. Quanto mais milho for usado para a produção de etanol no ZEUA e mais esse etanol for consumido lá, que hoje ele é misturado entre 10% a 15% da gasolina, melhor é para a cadeia de grãos aqui no Brasil, melhor é para a abertura de oportunidades para o Brasil. Nesse momento, o que também aconteceu nos Estados Unidos, que vai repetir com a nossa história da cana. Consumo de combustível desabando e com isso você tem sobra aí de etanol. Precisa ficar muito atento a esse fato, porque podem fechar algumas empresas e esse milho acabar entrando no mercado, prejudicando o preço que o milho brasileiro tem hoje, né? Apesar de que o preço está muito bom, não seria um grande golpe, mas é uma questão a ser observada. E talvez nesse momento os fabricantes americanos consigam aumentar o percentual de mistura, que é um pleito antigo, e eu acho que nesse momento de crise é capaz de passar. Então, quem sabe ainda temos uma esperança aí com essa história.
Ó, se você me perguntar, Marcos, qual que é agora a atenção número 1 que precisa ser dada em termos de dimensão, não em termos de proporção, porque aí as flores ganhariam, né? Mas em termos de dimensão do estrago que pode fazer, é no etanol. Nós temos que urgentemente buscar soluções nesses próximos 2 meses para a questão aí da cana, que foi fortemente impactada, né, por conta da queda brutal do consumo, as pessoas estão dentro de casa, e também da questão dos preços do petróleo e da gasolina. Então, nesse momento, algumas medidas emergenciais que poderiam ser feitas durante um período, você aumentar a CID sobre a gasolina, o tributo, para arrecadar para a saúde, para todo esse gasto que o Brasil precisa ter agora na questão social, e eventualmente uma maior mistura do anidro na gasolina, uma quantidade pequena, né? Talvez de 27,5 para 30, 32, para tentar atravessar esse período grave aqui, porque nós precisamos do setor sucroenergético muito forte, e o etanol é o que levou um soco na cara e precisa do nosso pensamento em como sair dessa. A minha análise em relação à pecuária, ao boi gordo, ela é positiva. Qual que é a hipótese que eu tenho? Que os chineses em janeiro, fevereiro, em virtude do problema nos portos, eles consumiram estoques de carnes, estoques reguladores, e vão entrar firme repondo essas carnes agora. Então eu acredito num pico de exportações para a China nos próximos 3 ou 4 meses, tanto da carne bovina como também das outras carnes. E o cenário nesse sentido é que os frigoríficos que não estão operando vão ter que ligar as turbinas aí, vão ter que buscar animais. Então eu estou achando que esse semestre deve ser um semestre bom aí para a pecuária em termos do preço do boi gordo, com o câmbio e com a demanda que vem na área internacional. Na área nacional, talvez uma manutenção. Não estou prevendo o crescimento em virtude do problema de crise que nós teremos, mas eu acho que nós vamos ter uma puxada das exportações de carnes aí. Essa é a minha esperança para entrar esse dinheiro no Brasil e movimentar a cadeia da pecuária.